Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei! Aqui Thiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Quero trazer um artigo muito importante do site ACI Digital, um dos melhores sites de informações católicas aí no mundo, porque eles têm correspondente em todos os países do mundo praticamente, que vai nos trazer algo que revela tudo que está ocorrendo aqui no Sino da Sinodalidade, no Sino da Alemanha. Tudo começou no Sino da Amazônia, o fatídico Sino da Amazônia, de Pachamama, quando eles quiseram aprovar a ordenação de diaconisas e um monte de situações contrárias às verdades de fé da igreja, lá no Sino da Amazônia, com o discurso de que tem que evangelizar os povos amazônicos e tal, mas querendo aprovar um monte de coisas contrárias à fé, inclusive paganismo, né? Dentro da igreja, com esse negócio de inculturação e ecoteologia e tal. Bom, enfim. Eu vou trazer o artigo aqui, prestem muita atenção, o artigo não é pequeno, o artigo é longo, mas eu peço que vocês prestem atenção e escutem aqui no canal junto comigo. Sínodo da Amazônia foi um teste para métodos e temas do Sínodo da Sinodalidade. Convocado pelo Papa Francisco em 2015, o Sínodo da Amazônia foi o primeiro teste do modelo que ia se repetir no caminho sinodal alemão e no Sínodo da Sinodalidade. Iniciado em 2021, que deve se estender até o ano que vem, assim como o processo alemão nas fases já realizadas do Sínodo da Sinodalidade. Depois de processos de escuta, discutiu-se o Sínodo da Amazônia, o fim do celibato sacerdotal, a ordenação de mulheres e uma enculturação radical que aceita a visão do mundo em que se vai evangelizar. Os mesmos temas de reforma que se propõe à Igreja desde antes do Concílio Vaticano II. Vale lembrar que mesmo antes do Vaticano II, isso aqui é uma informação importante, esse modernismo, esse progressismo já começou a se instaurar na Igreja e vem caminhando, então, vamos dizer assim, de uns 80 anos para cá, fortemente, 90 anos para cá. Atendendo o desejo de algumas conferências episcopais da América Latina, assim como ouvindo a voz de muitos pastores e fiéis de várias partes do mundo, decidi convocar uma assembleia especial para os sínodos dos bispos para a região panamazônica, disse o Papa ao convocar o sínodo em 2015. O objetivo principal dessa convocação é identificar novos caminhos para a evangelização daquela porção do povo de Deus, especialmente dos indígenas frequentemente esquecidos e sem perspectivas de um futuro sereno, também por causa da crise da floresta amazônica, pulmão de capital importância para o nosso planeta. Aí, meus irmãos, a Igreja começa a tratar o tema da ecoteologia, que hoje já é ecoteologia da libertação. A Amazônia é um extenso território com uma população de mais de 33 milhões de habitantes, dos quais 2,2 milhões e meio de pessoas são indígenas. Essa área é composta pela bacia do rio Amazonas e todos seus afluentes estende para 9 países: Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Brasil, Guiana, Suriname e Guiana Francesa, sendo que a maior parte desse território brasileiro, a maior parte está no território brasileiro. Dos habitantes indígenas da Amazônia, 68% vivem em cidades. Participaram do sínodo em outubro de 2019, no Vaticano, entre outros bispos de 9 países cujos territórios abrangem partes da Amazônia. O maior número foi no Brasil, com 58, seguido por Colômbia, 17, Bolívia, 12, Peru, 11, Equador, 7, Venezuela, 7, Antilhas, 4. De 6 a 27 de outubro de 2019, no Vaticano, reuniram-se bispos dos países que partilham a Amazônia, cardeais da Cúria, entre outros escolhidos pelo Papa para discutir o tema Amazônia, novos caminhos para a Igreja e por uma ecologia integral. Ecologia integral, meus irmãos. Não é a salvação das almas integral, mas ecologia integral. Já no instrumento Labores, que era o texto base lá do
do Sínodo da Amazônia, que serviu para a base das discussões do Sínodo, que propunha a ordenação de homens casados, afirmando que o celibato é uma dádiva para a Igreja. Pede-se que para áreas mais remotas da região que se estude a possibilidade da ordenação sacerdotal de pessoas idosas, de preferências indígenas, respeitadas e conhecidas por sua comunidade, mesmo que já tenham uma família constituída estável, com finalidade de assegurar os sacramentos que acompanhem e sustentam a vida cristã. A maioria dos bispos, 58 era do Brasil, país que abriga sozinho a maior parte da Amazônia. O relator geral é o arcebispo emérito de São Paulo, então presidente da Rede Eclesial Pan-Americana, REPAM, o cardeal Cláudio Rumes, confidenciou que o Papa incentivou os bispos a ousarem em suas propostas. Assim, no documento final, publicado em 26 de outubro de 2019, o Sínodo pediu a ordenação de homens casados, a ordenação de mulheres para o diaconato e a criação de um rito amazônico, ou seja, uma enculturação da liturgia. Para muitos críticos, por trás dessas propostas havia algo mais do que o interesse da evangelização na Amazônia. Em um artigo oferecido à CNA Deutsch, a agência em alemão do grupo ACI, e a outros meios de comunicação, em julho de 2019, o prefeito emérito da Congregação para a Doutrina da Fé, cardeal Gerhard Miller, um grande cardeal da igreja, chamou a atenção para a atuação do REPAM na organização do Instrumento Labores e como autores da chamada teologia indígena no texto citam primordialmente a si mesmos. É uma sociedade fechada de pessoas com o mesmo ponto de vista sobre o mundo, disse Miller, destacando que a presença de número desproporcional de europeus de língua alemã nos encontros pré-sinodais. Entre eles, não todos conhecem a América do Sul e só estão presentes porque acreditam que os temas estão alinhados com a estratégia oficial e pode servir para dominar os temas do atual caminho sinodal que empreendem a Conferência Episcopal Alemã e o Comitê Central dos Católicos Alemães, entre eles a abolição do celibato, o acesso das mulheres ao sacerdócio e a posição-chave contra o clericalismo e fundamentalismo, adaptar a moralidade sexual revelada a ideologias e apreço pelas práticas contrárias à fé, disse o cardeal Miller meses antes do sínodo no Vaticano. Ou seja, o que está falando aqui no artigo? Que muitos padres, bispos alemães participaram do Sínodo da Amazônia com uma estratégia de pegar os assuntos abordados para levar para o Sínodo, o que eles já estão fazendo terrivelmente no Sínodo alemão. A proposta de ordenação do Viri Probrat foi parar no documento final do Sínodo após receber 128 votos a favor e 41 contra. O numeral 111 do documento propõe estabelecer critérios e disposições de parte da autoridade competente para ordenar sacerdotes, homens idôneos reconhecidos na comunidade que tenham um diaconato permanente fecundo e recebam uma formação adequada para o presbiterado, podendo ter uma família legitimamente constituída e estável para sustentar a vida da comunidade cristã através da pregação da palavra, celebração do sacramento nas zonas mais remotas da região amazônica. Diz ainda que a este respeito alguns se pronunciaram por uma abordagem universal do tema, mostrando que para muitos o fim do celibato não era mesmo uma preocupação gerada exclusivamente pela carência de padres na Amazônia. A proposta do fim do celibato gerou mais forte uma reação vinda fora do Sínodo. Em janeiro de 2020, foi publicado um livro sobre o sacerdócio, The Profunders Knowledge do Fundo do Coração, assinado na primeira edição pelo então prefeito da Congregação para o Culto Divino e Disciplina dos Sacramentos, cardeal Robert Sará, e pelo Papa Emérito Bento XVI. Na celebração cotidiana da Eucaristia, que implica um estado permanente de serviço de Deus, surge espontaneamente a impossibilidade do vínculo conjugal, disse Bento XVI no livro. Sem a renúncia aos bens materiais, não pode existir um sacerdócio. E acrescenta que o chamado para seguir Jesus não é possível sem esse sinal de liberdade e renúncia a todos os compromissos. Ou seja, Bento XVI aqui, ele ratifica o celibato. Então, o secretário particular de Bento XVI, Dom Jorge Gausen, confirmou mais tarde que o Papa sabia que o cardeal Sará estava escrevendo um livro sobre o sacerdócio e que tinha autorizado a usar seu texto como desejasse, mas pediu que o cardeal tirasse o nome de Bento XVI como coautor e colocasse escrito com a contribuição de Bento XVI. Houve até uma certa discussão quando o livro foi lançado. Diante da controvérsia gerada pelo livro, o diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni, disse que a posição do Papa Francisco sobre o celibato é conhecida. Ao voltar do Panamá em 2019, Francisco citou uma frase de Paulo VI,
para referir-se ao assunto prefiro dar a vida antes de que mudar a lei do celibato. No mês seguinte, fevereiro de 2020, foi publicada a Exortação Apostólica Pós-Sinodal Querida Amazônia, em resposta ao documento final do Sínodo. Na exortação, o Papa não abriu as portas para sacerdotes católicos. Graças a Deus, naquela época, não se aprovou nada do que eles queriam no Sínodo, mas as portas foram abertas para outros sínodos. Francisco recordou que o caráter exclusivo recebido da ordem capacita unicamente ao sacerdote para presidir a Eucaristia. Essa é a função específica, principal e não delegável. Pediu ainda encontrar um modo para assegurar esse ministério sacerdotal nas selvas e lugares mais remotos da Amazônia. O Papa disse na exortação que para ajudar os padres leigos poderão anunciar a palavra, ensinar a organizar suas comunidades, celebrar alguns sacramentos e buscar várias expressões de piedade para popular e desenvolver os múltiplos dons do Espírito que derrama sobre eles. Que eu quero fazer só um adendo. A Amazônia encontra-se uma grande porção de teologia da libertação, tá? Então, o grande problema da Amazônia se chama teologia da libertação e não a falta de sacerdotes. Porque se estivesse pregando a verdade lá, isso geraria vocações e daí não teria problema de falta de sacerdotes. Porque onde a teologia da libertação chega, destrói as vocações. Então, não tem padres na Amazônia porque está cheio de teologia da libertação lá e daí não tem vocações. Mas ressaltou que há uma necessidade de mais sacerdotes. Necessitam a celebração da Eucaristia porque ela faz a igreja. Por isso pediu aos bispos, especialmente aos da América Latina, para promover oração pelas vocações sacerdotais e também ser mais generosos, levando aqueles que demonstram vocação missionária a optarem pela Amazônia. O documento final do Sínodo falou de uma igreja em saída missionária, uma igreja samaritana misericordiosa, solidária, uma igreja em diálogo ecumênico, interreligioso e cultural, que leva-se a cabo especialmente com as religiões indígenas e os cultos afrodescendentes. Ou seja, quer enculturar toda a igreja, mas a liturgia não pode ser enculturada. A evangelização que hoje propomos para a Amazônia é o anúncio enculturado que gera processos de interculturalidade, processos que promovem a vida da igreja como a identidade de um rosto amazônico, disseram os bispos sinodais. Vamos lá para o final, né? Em abril de 2020, depois do Sínodo da Amazônia, portanto, Papa Francisco decidiu instruir uma nova comissão para estudar o diaconato feminino. O documento final do Sínodo também propôs, entre outras coisas, uma criação de uma universidade para a Amazônica, um organismo eclesiástico regional pós-sinodal para a região amazônica. Esse último pedido concretizou-se em outubro de 2021, quando o Papa erigiu canonicamente a Conferência Eclesial da Amazônica, vinculada à presidência do Conselho Episcopal Latino-Americano, CELAM, né, que é a junção das conferências episcopais da América Latina. Então, dias antes do início do Sínodo, vamos relembrar isso. Em 4 de outubro, dia de São Francisco de Assis, o Papa participou de uma cerimônia no Jardim do Vaticano que plantou uma árvore junto com o cardeal Hummes. O evento foi organizado pela REPAM, Movimento Católico Mundial pelo Clima e Ordem dos Franciscanos Menores. Participaram representantes de povos indígenas que fizeram gestos identificados pela imprensa como um ritual indígena. Entregaram Francisco um colar, uma imagem de uma mulher grávida descrita pelo canal Vatican News em português como Nossa Senhora da Amazônia, um anel negro que parecia ser conhecido de anel de Tucum. Vamos analisar bem isso. Depois, o prefeito de Escatério para a comunicação, Paulo Rufini, disse que a imagem da mulher grávida não era Nossa Senhora, mas uma estátua que representava a vida. Essa mesma estátua é identificada posteriormente como Pachamama, ou seja, uma deusa pagã, uma iniciativa paralela ao sínodo que aconteceu na igreja de Santa Maria de Transpontina, promovida entre outros pela REPAM. Essa REPAM aqui é péssima, tá? Tá cheio de herege lá. Nessa iniciativa aconteceu um evento diário de caráter sincrético chamado Momentos de Espiritualidade Amazônica, no qual se misturaram tradições indígenas com referências cristãs. A Pachamama, ou Mãe Terra, é na verdade uma divindade inca cultuada pelos povos originários dos Andes e não tem qualquer ligação com a Amazônia. É celebrada anualmente 1º de agosto por comunidades Quechua e Aymara dos Andes da Argentina, Bolívia, Colômbia, Chile, Equador e Peru. Durante os dias do sínodo, 5 esculturas da imagem feminina foram roubadas de dentro da igreja e jogadas no rio Tíber. Após o ocorrido, o Papa pediu perdão às pessoas que se sentiram ofendidas por o gesto e informou que as imagens tinham sido encontradas sem danos. Ou seja, meus irmãos,
Depois de relembrar tudo isso, nós podemos crer que as portas foram abertas para que todas essas heresias do sínodo da Alemanha e até do sínodo da sinodalidade, vendo os relatórios das conferências episcopais e as coisas que eles querem mudar o catecismo, mudar o código de direito canônico, mudar toda a moral sexual da igreja. Então, nós vemos que tudo isso iniciou-se com, vamos dizer assim, a ousadia dos, entre aspas, bispos querendo mudar a doutrina e mudar as coisas lá no Sínodo da Amazônia. Então fiquemos atentos, meus irmãos, às verdades de fé. As verdades de fé, os dogmas de fé, a verdade da igreja, isso aí não pode ser mudado nunca. Nós temos que se manter, nos mantivermos ou se manter fiéis às verdades de fé de sempre. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei, um beijo grande dentro do seu coração.